Busquem parceiros de negócio que tenham cases fortes no mercado. Busquem pessoas que estão altamente capazes para ajudar vocês na tecnologia. Traga o board para discussão de cibersegurança e identidade de acesso. O board é a parte que vai fazer cascatear tudo aquilo. Então não adianta a gente desenhar políticas de segurança, não adianta a gente ter uma boa gestão se a gente não conseguir fazer aquilo tudo se conversar. Então busquem parceiros de negócio, busquem a Minsight. Olá pessoal, meus queridos seguidores, e olha, que estão comigo há muito tempo já no Minsightcast. Muito legal, tá vendo? Aqui um projeto da Minsight, que a gente cada vez mais está trazendo conteúdos e informações muito legais para vocês sobre tecnologia e vários temas muito legais. E hoje nós vamos tratar de um tema que muita gente fala, o que é isso, como é que faz e como que a gente precisa saber para entender um pouco mais. Cibersegurança. Você sabe? Então, até o final desse programa você vai entender melhor. Se você já sabe, vai somar mais. Se você não sabe, aproveite que vai ter informação muito legal aqui, juntamente com essa dupla de especialistas da Minsight, nosso querido Cadu e a Lívia, esses dois especialistas que vão falar para a gente um pouquinho sobre cibersegurança. Fala um pouquinho, Cadu, você primeiro se apresenta na sua câmera aqui. Boa tarde, primeiramente obrigado por estar aqui, é uma super oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é cibersegurança. Ninguém me conhece pelo meu próprio nome, que é um mistério, mas eu revelo aqui, é Carlos Eduardo, né? E Cadu é meu apelido. Eu sou aqui responsável por pré-vendas e operações de cibersegurança na Minsight. Você, Lívia, um prazer. Prazer é todo meu, Cuca, muito obrigada. Eu sou recém-chegada na Minsight. Eu fico responsável pela área de desenvolvimento do negócio, então a minha missão é fomentar negócios em cibersegurança. Que legal. Me fala uma coisa, mais especificamente na gestão, né, do setor financeiro, né? E como é que vê hoje os CEOs com esse olhar financeiro com cibersegurança? Não sei se deu para entender. Eu queria entender como é que essa gestão entende a necessidade de ter um cibersegurança cada vez mais seguro, mais próximo e mais entendível para as pessoas que estão nessa operação, interna e externa. Claro. Pode começar. Bom, cibersegurança é uma pauta que ou já está, né, com board, ou deveria estar com board. É um tema crítico. A gente vem aí, falando especificamente de instituições financeiras, a gente vem passando por alterações significativas nos últimos anos. Então, desde que entrou em vigor a LGPD, os bancos, as instituições financeiras, seguradoras, que trafegam com muitas informações de clientes, eles tiveram que reinventar a forma de como eles recebiam os dados, coletavam, armazenavam e tratavam esses dados, né? Então, tudo que existia antes da LGPD teve que ser alterada e repensada depois disso. Para quê? Para que eles entrassem nas normativas que manda a NPD e não sofressem com sanções. Então, eles tinham que ter transparência de dados, eles tinham que armazenar, mas ter o consentimento de todos os clientes. Assim, eles foram se readequando e tiveram que fazer a transformação do processo de dentro das companhias. Então, tiveram que investir em treinamento de pessoas, tiveram que investir em tecnologias, tudo isso para se adequar e para garantir a segurança da informação. Quando você fala de investimento em tecnologia, aí que entra a Minsight. Por quê? Quando a gente fala de gestão dessas informações, gestão desse bando de dados, eu costumo brincar que não é banco de dados, é bando de dados. Gostei, bando de dados. A gente precisa ter tecnologia para fazer isso funcionar. No caso da Minsight, nós temos cases no setor financeiro ao redor do mundo. Então, a gente tem cases globais que ajudam as empresas. A Minsight é uma empresa global, ela já tem cases espalhados ao redor do mundo e a gente consegue integrar para os nossos clientes tecnologias como CIAM, que é o controle e o acesso dos clientes, e a IAM, que são sopas de letrinhas aqui, mas quem é do mercado já está muito acostumado. Gestão de acesso à identidade, PAN, que é a gestão de privilégios, e multifator, que a gente já lida muito bem com multifator, tecnologia de biometria, tecnologia de voz para reconhecimento, tudo isso para segurança. É um mundo de segurança, né? Exatamente. Acho que até para corroborar, desculpa, fica à vontade, não, tem que ajudar interessante bastante, é o seguinte, um ponto-chave que a Lívia comentou, a palavra transformação. Né? A gente mudou muito, se você pegar os últimos 10, 15 anos, de como a gente tratava uma conta bancária e como a gente ia ao banco sacar dinheiro, né?
Eu me lembro que eu fazia isso, eu não sou tão velhinho assim, né? E hoje está tudo no app, hoje está tudo na web, hoje está tudo ali. Então você precisa se cercar desses entornos aqui, a proteção de fato, porque mudou a maneira como você lida com a sua vida financeira, né? Ainda mais falando que o grande consumidor, né, são os usuários. Exatamente. E essa informação deles está na sua totalidade dentro das informações do banco. O banco armazena tudo isso. Existe uma insegurança contra a segurança. Perfeito. E qual é o elo fraco da corrente? Eu gostaria O usuário. É o usuário. É o Sempre. usuário? Sempre o ofensor. Sempre é o maior ofensor. Não é uma crica com o usuário de fato, mas o usuário tem um app. Então o app está onde? Está no celular dele. É um device profissional. Se ele não toma cuidado, se ele não tem consciência de que ele tem que estar apto a ter medidas ou um posicionamento ou um mindset seguro a lidar com o equipamento dele, ele pode, através daquela boa e velha brincadeira que o pessoal faz, ganhei um ovo de Páscoa da Cacau Show via WhatsApp. Ali tem um malware. O mau uso é a maior interpretação da segurança. Né? Exatamente. E assim, quais são os maiores desafios que eu sei que o segmento está enfrentando hoje? E como, de repente, a gente pode ajudar? No meu ponto de vista, e depois eu vou pedir a tua colaboração também, eu acho que sim. O segmento financeiro, e aí a gente vai pegar as instituições como um todo, não só o banco, mas também a partir de seguradoras, eles são um ambiente extremamente complexo, é um teatro de operação bastante complexo, né? Imagino. Então você tem ali múltiplos sistemas. Eu cheguei a suportar bancos também no passado, não só bancos nacionais, mas bancos globais. E você tem, cada departamento tem 1, 2, 3, 4 sistemas diferentes. Quanta coisa envolve, né? Como é que você faz a gestão de todo mundo que está colocando a mão nessa informação? No nosso caso, por exemplo, a gente é muito especialista em gestão de identidades, tá? Então, o que infringe, o que incorre quando você tem a perda dessa gestão? O que vai acontecer se alguém pegar o seu aplicativo do banco e entrar com o seu usuário? Então, o que pode acontecer se você não fizer essa gestão? Você vai ter perda de confiabilidade. Imagina a tua perda de reputação. Se você vaza um dado hoje, é imensurável o que aquilo pode fazer para a reputação de uma companhia. Né? A gente não está falando só de instituição financeira, a gente está falando no âmbito geral. Então é uma perda irreparável, a gente não sabe quanto. Né? Porque imagina que ao mesmo tempo que tem a segurança, tem os que fazem a insegurança, né? Muita os gente ofensores. Exatamente o ponto que eu ia pegar agora. Agora imagine o seguinte, a gente tocou nesse ponto aqui, que a gente está falando do usuário na ponta final, mas a gente tem que olhar o pessoal de dentro, do corporativo também, né? A gente tem esses vários sistemas, e como a Lívia falou, a gente precisa garantir que a pessoa que esteja acessando aquele sistema tem o direito de acessar aquele sistema, que é onde entra a gestão de identidades, o acesso privilegiado também. Por exemplo, se eu sou no departamento X e eu estou tentando acessar um sistema no departamento Y, por que eu estou fazendo isso? Isso pode denotar uma mudança de comportamento. Inclusive essa autoridade pode ser questionada, né? Pode e deve ser questionada sempre. Revogada também. Exatamente. Revogada também. Você tem os insiders. Tem uma pessoa que pode ter sido cooptada para extrair informações confidenciais que podem dar a uma outra instituição uma vantagem competitiva sobre essa. Então, são os insiders que estão cooptando informação e entregando para terceiros. Um exemplo bem simples, assim, por isso que isso tem que ser muito focado. E agora, vocês são os especialistas. Qual tecnologia que pode ser suportada por um banco, né, para fazer essa gestão de identidade? Assim? Não sei se a gente aqui utiliza várias, né? Então, a gente tem o IAM. O IAM é a gestão do acesso e da identidade. Quem está acessando, se aquela identidade pode acessar aquela informação. A gente tem o PAN, que é o acesso privilegiado. Que é isso que ele falou antes, que são as pessoas internas que têm acesso a isso? Os sistemas são mensurados, né, Lívia? A gente tem que entender quais são os críticos ou não para poder dizer fulano tem acesso ou fulano não tem acesso. É porque você está tendo uma gestão de identidade total do consumidor, né? Do usuário, no caso. Do usuário, no caso. Que bacana. E o que vocês acham que pode ajudar esse setor financeiro? Além da tecnologia, tem alguma coisa que as pessoas precisam saber? Não preciso estar mais apta a trabalhar? O setor financeiro, ele tem que estar alinhado. Bom, primeiro, né, a gente tem que integrar tudo isso que a gente está falando, a gente tem que fazer a gestão de identidade, a gente tem que entender quem pode ou não acessar aquela informação, se aquela informação é privilegiada ou não, se vai revogar o acesso ou não, se a gente precisa fazer duplo fator.
existem casos, a gente tem cases na Minsight, bancos aí afora, a gente tem um banco em El Salvador que tinha essa questão, como a gente vai fazer essa dupla jornada, né? Porque muitas vezes o mercado financeiro, ele trabalha com Zero Trust. Então, a gente não confia em nada, mesmo quando você está dentro da sua própria casa. Se eu estou na minha rede corporativa e eu acabei de logar, eu vou questionar se é a Lívia mesmo que está logando. Então, eu vou te dar um duplo fator de autenticação. Eu vou pedir para você acessar a biometria, assim como a gente fez com esse case de banco. Então, você consegue lá, além de colocar sua senha, você fazer a biometria, você provar que é você. É um double check. E além disso, com voz. Tá? Então, a gente consegue fazer isso também com voz. A gente já tem cases que fazem isso com voz. Mas acho que não poderia ser assim, né? Acho que ter um sistema bacana, mas quanta coisa que as pessoas querem burlar e quanto vocês, na empresa como a Minsight, trabalham para dar segurança aos usuários. É uma coisa, eu acho que é desgastante e ao mesmo tempo é importantíssima, né? Eu diria que é mandatório, né? A gente, como a gente costuma brincar aqui dentro, muitas vezes a gente conversou aqui, Minsight, nós desenvolvemos sistemas complexos. Nós também sustentamos sistemas complexos. Né? A segurança da informação é a membrana que protege todo esse cérebro. Então ela tem que ser super bem dimensionada. Ela tem que entender, de fato, o teu papel. E aí vem outro ponto super importante, que é trazer o C-Level dessas instituições. Eu ia chegar nisso, no C-Level, porque eles também são mandatórios nessa história. São mandatórios, eles são os nossos grandes sponsors, né? Se não tivesse olhar... Exato. Não espalha, né? Não espalha. E é o que a gente sempre fala, precisamos ter as políticas muito bem definidas, precisamos ter as pessoas muito bem treinadas e conscientes daquilo que do papel delas nesse mundo. Porque se elas não estão conscientes do papel, se elas não estão conscientes que elas não podem emprestar a senha para o amiguinho, que elas não podem emprestar o crachá para o amiguinho, que elas não entendem que isso é uma violação crítica. Mas é meio cultural, né? Você não acha? Exatamente, por isso que a gente entra com o apoio de cima para mudar a cultura. Porque tem que começar internamente, né? No próprio desenvolvedor, para depois dividir isso com outras empresas. E quais as tendências que vocês estão vendo na gestão de identidade hoje? A gente tem 3 ou 4 tendências que a gente está olhando com maior foco. Uma delas é IAM misturado com PAN. Então, o PAN que dá acesso privilegiado e o IAM trabalhando juntos. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com inteligência artificial, a gente olha o comportamento do usuário, a gente olha a jornada, a gente fala que é a viagem impossível. Por exemplo, você acabou de logar na sua máquina ou no seu aplicativo, enfim. Agora, São Paulo, tudo rastreado. E daqui 5 minutos existe um login com a sua senha em Miami. Tem alguma coisa errada, você tem que revogar esse acesso. Esse acesso tem que ser revogado, você tem que fazer uma dupla conscientização ali, uma dupla checagem. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer essa dupla checagem? Então, agora eu vou pedir que você faça um MFA duplo, eu vou mandar para o teu e-mail, vou mandar para o seu celular, eu vou fazer uma biometria, e aí controlar isso com inteligência artificial, entendendo qual a jornada do cliente. Já consegue com inteligência artificial? Com inteligência artificial. Então, consegue fazer a jornada dos dois. Quem pode acessar, se essa informação privilegiada pode ter acesso, se você vai ter acesso, você não vai ter, revogar. Incrível, né? Exato, tem que ser em tempo real, sempre. Porque o consumidor, o usuário tem que... Vocês falaram no assunto de segurança, né? Eu uma vez, fazer um parênteses aqui, eu fui pagar uma conta com cartão de crédito e de repente pagou com outro que estava no meu bolso. E na sequência... Era uma conta pequenininha, 30, 40 reais. Na sequência, caiu no meu outro cartão, R$2.400. Eu não entendi como é que foi feito tão rápido isso. Vocês estão falando, clicou aqui, alguém já viu do lado de lá. Num posto de estrada. Eu falei, gente, que coisa maluca. Você usou a aproximação, você colocou o cartão na maquininha? Eu coloquei o cartão na máquina, que não era por aproximação, e o de aproximação estava no bolso. De repente, pagou aquela conta com... o meu que estava no bolso, tudo bem. Algumas horas depois caiu uma compra no Facebook, sei lá o que, de R$2.400. De fato, é muito rápido hoje. Eu fiquei impressionado. Rápido. E aí tentaram mais 2.200, 2.100. É claro que aí o cartão bloqueou. Mas deu um transtorno isso, para eu ligar, para fazer... É para isso que existem essas tecnologias também. Então ele vai olhar o seu comportamento. Desculpa, passou 2 vezes. Falei, mas... Não, imagina. Não, mas um exemplo bem de segurança. É um exemplo de segurança.
De modo mais abrangente, Eu costumo falar, muitas vezes, que e meu filho brinca comigo, ele fala assim, o papai, ele luta contra os hackers. E como uma criança de 7 anos entende a minha profissão. É muito mais fácil eles entenderem que É muito mais fácil, exatamente. E eu uso essa analogia para pessoas que a nossa profissão é, de fato, proteger, é mitigar. É estar lá antes, né? Mas para isso a gente precisa mudar um pouco do nosso mindset também. Eu sempre digo para o nosso pessoal, a gente precisa pensar um pouco com a cabeça do bandido. Nós somos regidos por uma ética. Bem colocado, né? Porque a gente tem que entender o que o cara quer fazer. Ele está sempre a um passo, querendo ou não, na frente do mocinho, né? E é muito você desafiar a sua própria ética, é muito você desafiar o seu próprio ser, porque eu não assaltaria um banco. Aquele cara vai assaltar o banco. Aquele cara vai dar um golpe numa pessoa. Infelizmente, meu sogro foi vítima de golpes várias vezes. Nossa. Eu consegui reverter praticamente todos. Mas que você, inclusive, é uma pessoa do segmento. Talvez outras não tivessem não conseguiram fazer isso. Então, se aquela pessoa não tem ética, não tem moral, e ela vai roubar de uma pessoa que tem 80 anos de idade, eu preciso pensar com a cabeça desse cara para poder evitar o golpe daquela pessoa que tem 80 anos de idade. Acho que exercício, e isso não é complexo. Inteligência artificial que faça isso. Não, por isso que eu falo ainda é muito desafiar a nossa ética como ser humano, com todos os valores pelos quais nós fomos criados e tentar movimentar esse exército do bem ali, hackers do bem, para poder defender. Bem, é verdade. Existem alguns filmes, inclusive, que contratam hackers, né, para defender uns sistemas, né, de segurança e tudo mais. Hoje a gente já tem as nossas soluções baseadas com inteligência artificial também para fazer essa parte de hacker do bem. Que bacana. Queria que vocês fizessem um comentário, o que vocês sugerem como jornada de adoção à gestão de identidade. Como é que vocês podem... É uma mescla, né? A gente sugere fazer a gestão das identidades, trazer um parceiro para integrar tudo que você tem dentro do seu ambiente. Então, quando a gente falamos aí de gestão de identidades, existem outros, tá? Mas a gente específico abordou gestão de identidade. Como é que você vai fazer para suportar? Quem está te suportando nessa jornada? Você trouxe a melhor tecnologia? Elas estão conversando com tudo que você tem aqui dentro? As pessoas estão evangelizadas? Porque hoje, quando a gente fala de cybercrimes, a gente já tem historicamente aí pesquisas, a Verizon lançou uma pesquisa recentemente que diz que 80 a 95% dos casos dos cyberataques, eles são feitos através de credenciais vazadas. Credenciais vazadas? Credenciais vazadas. Exatamente. Mas como é que consegue? Desculpa. A brincadeira que a gente faz eu quero entrar no seu condomínio hoje. Se eu entrar com o meu crachá, se eu tentar entrar com o meu crachá, eu passo? Teoricamente, não. Se eu tentar entrar com o seu, eu passo? Passo. Não é mais fácil entrar com o seu? Não é mais fácil eu tentar roubar a sua credencial do que ficar meses planejando um ataque? Tá. Se apropriar do acesso já existente. Se apropriar da identidade válida. Identidade válida. E quando a gente fala de identidade, não é só externa, não. A gente não está falando das instituições que têm que se preocupar com o cliente externo, é o cliente interno também. O cliente interno, ele é o grande também vilão que a gente precisa entender onde ele está colocando a mão da informação, o que a gente vai fazer para que ele tenha um primeiro acesso, né? Primeiro acesso. Então, evangelizar as pessoas que estão do lado de cá, que são os stakeholders, que são os clientes internos, porque eles também têm a responsabilidade da segurança da informação, ainda que não trabalhem na segurança da informação. E isso dentro das novas gerações que estão chegando, já é percebido? Existe uma preocupação em treinar essas pessoas para... Existe uma preocupação muito grande da nossa parte então. de fazer esse treinamento, sim. A gente busca através de uma disciplina chamada conscientização da segurança da informação. Inclusive, eu tenho trabalhado com um amigo meu, que é de uma escola britânica aqui em São Paulo, e a gente já busca fazer esse aprendizado, essa conscientização nos jovens. A gente começou já na faixa etária dos 11 anos. Né? Porque muda, né? Acho que muda. Inclusive para as pessoas deixarem de ser eventualmente esse hacker com uma visão, hoje estou prejudicando, né? Até para a pessoa, no primeiro momento, saber se proteger, saber proteger os seus próximos, né? Identificar também, né? Exatamente. A possível invasão de dados. Exatamente, porque assim, o que eu passo hoje com meus sêniors, né, minha mãe, meu sogro, minha sogra, tal, a gente vê que eles não tiveram essa educação, eles não sabem, é um mundo diferente para eles. Então eles caem muito rapidamente nisso, eles não sabem identificar. E hoje os ataques, vocês acham que é mais voltado a essa comunidade 50 a mais ou
os mais jovens? Como é que você entende isso? Pensando no consumidor, né? Porque os bancos, vocês estão mais próximos, instituições financeiras, então vocês estão tocando nesse assunto o tempo todo e tentando aperfeiçoar. Mas a pergunta é assim, né? O foco desses ataques continua concentrado ou é concentrado mais nessa faixa etária ou não? Como consumidor. Uma boa pergunta. Existe algum dado, alguma coisa? Porque você está falando muito da sua Também, família. eu falo muito da minha experiência pessoal em relação a isso, mas eu não fui queria saber buscar. se isso é global. Você tem esse dado? Não. Porque é interessante, né? Porque de repente, opa, vamos preocupar bastante. Eu acho que até já deve existir, né? Porque como você relatou, outras famílias também, deve então existir. acho que em algum momento... Eu ainda não tive acesso, mas Com eu vou certeza, procurar porque eu fiquei curiosa. Mas é uma, agora. desculpa a pergunta. É bastante interessante, mas eu vi, assim, para minha experiência pessoal, do que eu vejo no meu mundo, eu vejo muito mais voltado para os 50 mais mesmo. Sabe por que eu falo isso? Eu, às vezes, tenho muita dificuldade de acessar. Eu tenho filhos de 20 anos. Filho, resolve aqui. E eles resolvem. Em um segundo, aperta, resolveu. E coisas que a gente ficaria horas para resolver. Estou simplificando. Então, talvez esse acesso das pessoas, ou a solicitação das pessoas mais velhas, precisaria um pouco mais desse cibersegurança voltado para eles. Se já não existe, né, a pergunta. É uma excelente pergunta, acho que a gente precisa buscar. A gente se preocupa muito com as novas gerações atuais do mundo corporativo, mas a gente precisa ter um olhar também mais para os 50 mais. É porque o corporativo impacta num público que consome muito. Exato. Tem maior poder aquisitivo, maiores investimentos. Então é uma preocupação real. Eu admiro até vocês tocarem nesse assunto, porque pensando bem, a cibersegurança é para todos. É para todo mundo. Eu costumo falar que cibersegurança começa no CPF e não no CNPJ. Interessante. CPF é uma informação... A gente estava discutindo, conversando, a gente conversa bastante, né? Nós somos pares aqui e a gente fala, pô, os ataques aqui, eles são... voltando para o mundo corporativo, eles são destinados, eles têm ponto específico, né? Então, quando o cyberatacante ou o grupo, quem quer que seja, vai executar um ataque de fato, ele quer fazer alguma coisa direcionada, ele vai estudar quem ele vai atacar, entendeu? E hoje é fácil estudar, né? Hoje é muito fácil porque, assim, a gente vem de uma sociedade totalmente conectada e que nesse processo de conexão esqueceu da privacidade e escancarou a vida pessoal. Mas é isso você atribui ao sistema ou você atribui aos usuários? Eu atribuo a cultura. Tripé, né? A cultura, é verdade. Ou um tripé, né? Que a gente costuma falar, processo, pessoa... Que é difícil para vocês desenvolverem, né, é difícil, mas soluções para tanta gente assim de segurança. Quando a gente fala de soluções para cyber, é importante, a gente fala muito disso, é importante a gente entender o quanto credencial vazada tem sido discutido, porque além de ser 80%, 95% das violações virem através deles, a gente vê que é a forma mais fácil de um atacante entrar em algum ambiente, porque é a forma mais fácil. Um ataque, ele está credenciado. Ele já pega a sua credencial e a porta está aberta. Ao contrário dos outros, tá? Porque tem cyberataques aí que demoram 4, 5, 6 meses, 1 ano para conseguirem. Então ele fica lá em ataque, ele tenta, e aí ele é rebatido, tem um firewall, vem e rebate, e aí ele é rebatido, e não acontece. Credenciais vazadas, sim. Por isso que a gente fala tanto da importância de gestão da identidade. É fazer a gestão mesmo e fazer as integrações, isso que eu falei das integrações aqui dentro. A gente tem empresas, a gente tem bancos que trabalham já com isso. O RH, quando desliga algum funcionário, ele já conecta com a gestão de identidade, aquele acesso já é cortado automaticamente. Então a gente já faz isso em algumas companhias, a gente já faz essa gestão nos maiores bancos, nas maiores seguradoras do mundo, então a gente já traz essa realidade. E a gente traz essa realidade com um know-how muito grande de quem já trabalha com isso há muito tempo e já tem grandes cases. A gente faz a gestão aí de mais de 10 milhões de identidades no mundo, mais de 250 mil ideia, né? Que é um número assim. Acessos privilegiados. Então, só para dar um contexto do quanto a Minsight tem, né, esse empenho em lidar com o mercado, já tem esses cases no mercado. Uma preocupação dela global, né? Cuca, completando, uma das maiores preocupações das instituições bancárias, das seguradoras, é o compliance. O compliance, quando diz que você tem que estar dentro da LGPD, GDPR, que você tem que ser um PCI compliance, que você tem que cumprir ISO 27001. Qual o framework que você está usando, no caso a gente usa o NIST. Então, complementar que isso é uma parte muito sensível
para esse segmento do mercado. Completar que a gente completa toda essa jornada, porque os nossos processos estão dentro do NIST Framework, nós somos PCI Compliance, nós estamos antenados e dentro do que diz a lei LGPD e a GDPR e todos os outros conceitos. Queria que vocês fizessem os comentários finais, que a gente está chegando ao nosso fim. Nós passamos muito rápido. Foi rapidinho. Foi. Espero que vocês estejam aprendendo tanto quanto eu. E privacidade, cuidado, não deixe vazar a sua identidade. É isso que eu tenho que falar? Cuide da sua identidade como você cuida da sua vida, porque de fato ela é uma parte fundamental da sua vida, seja pessoal, seja profissional. Tá? Ainda mais se você é uma pessoa exposta, se você tem um C-level, se você tem um cargo exposto na sua companhia, se você é uma pessoa de interesse, um alvo de interesse, como a gente fala, cuide mais, cuide ainda mais. E esse cuidar ainda mais é cuidar do seu entorno. Quando a gente fala do entorno, é não só o profissional, mas sim da família. Cuidado com o que a sua família expõe nas redes sociais. Cuidado com o que você expõe nas redes sociais. Eu já tive tentativa de distorção, porque vazou uma informação que eu não sabia. Isso é muito comum. E vazou como? Não foi por você, foi por uma outra pessoa que sabia da informação? Não sei como foi. Credenciais expostas no mercado. Provavelmente foi eu aceitar alguém dos meus seguidores e aí aquilo se propagou. Ele se propaga, exatamente. E para as companhias, um conselho, busquem parceiros de negócio que tenham cases fortes no mercado. Busquem pessoas que estão altamente capazes para ajudar vocês na tecnologia. Traga o board para discussão de cibersegurança e identidade de acesso. O board é a parte que vai fazer cascatear tudo aquilo. Então não adianta a gente desenhar políticas de segurança, não adianta a gente ter uma boa gestão se a gente não conseguir fazer aquilo tudo se conversar. Então busquem parceiros de negócio, busquem a Minsight. Que legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo muito gostoso com a Liv e com o Cadu, aqui na Minsight, nesse Minsightcast maravilhoso sobre cibersegurança. É muito importante você prestar atenção, se tiver dúvida, procura aqui na Minsight, aqui nesse endereço abaixo, pode falar com a Liv, falar com o Cadu, ou outro profissional que vai te atender, a você, a sua empresa e a todos que estão ao seu entorno. É muito importante esses cuidados que eles colocaram aqui rapidamente para a gente, mas que tem um valor incrível. Curta bastante. Muito obrigado pela audiência. Minsightcast. Um abraço.